projeto que tinha o nome daquela famosa franquia de filmes, né? Que aumentava o orçamento americano em 3% do PIB americano para a corrida espacial. A União Soviética, para manter a paridade, tinha que aumentar 25% do seu PIB. Né? E aí o que aconteceu? Glasnost Perestroika, ela não aguentou. Né? Ela pifou, a União Soviética pifou. Né? O que aconteceu foi uma falência mesmo. Elas caiu. Mas vamos lá, isso não tinha acontecido ainda. Tá? Então, houve um esforço muito grande da diplomacia norte-americana e basicamente do resto do mundo inteiro, e naquela época a China estava meio brigada também com a União Soviética, tá? Ou a China também não tinha gostado, a Índia também não estava gostando. Basicamente foi o resto do mundo contra a União Soviética e alguns países satélites. Tá? Saiu uma resolução tomada por uma ampla maioria que dizia uma coisa muito interessante, né? Que em relação ao espaço cósmico, à Lua e aos demais corpos celestes, deveria se adotar mutatis mutandis, né? O mesmo regime jurídico do Tratado de Washington de 1959. Por quê? Porque aqui na Terra já havia um lugar que interessava para o homem, juridicamente para o homem, tal como o espaço cósmico interessa para o homem. Ou seja, é uma vasta área com recursos econômicos inimagináveis e até militares inimagináveis, mas que o estado atual da tecnologia não permite exploração econômica viável. A Antártica. O Tratado de Washington de 1959 é o Tratado da Antártica. Tá? Que, aliás, em DIP 2, quem for meu aluno, eu passo o Tratado da Antártica. E aí vocês entendem por que aconteceu uma guerra entre Reino Unido e Argentina. Mas por que Reino Unido e Argentina iam brigar por um pedaço de pedra incrustado no Atlântico Sul? Tá? Aqui é uma coisa muito interessante, porque aqui é a parte que o direito internacional mais se encontra com a geopolítica. Vocês entendem muita coisa. Né? Malvinas. Ok. Para poder participar da divisão da Antártica. A Antártica é até hoje res indivisa. É alguma coisa que não é de todos, não é res comum, isso é engraçado, não é de todos. É alguma coisa a ser dividida ainda e não se chegou em nenhum consenso sobre os critérios para se fazer essa divisão. Então, basicamente, a ideia era essa. Não poderia se reclamar domínio, título de domínio sobre o espaço cósmico, a Lua e os demais corpos celestes. Só que isso era uma resolução. Só uma resolução da Assembleia Geral da ONU. E aí, o que aconteceu? Como era uma resolução que pelo menos o mundo ocidental capitalista, tinha muito interesse político que fosse mais do que uma resolução, tá? Inventou-se essa ideia de costume instantâneo. E aí os manuais europeus e norte-americanos de direito internacional, da década de 60 e 70, né? Não, só década de 60, para ser bem sincero, começaram a inventar essa história de costume instantâneo. Tá? Em 1970, quando sai em 72 o Tratado do Espaço Cósmico, já não há mais necessidade, porque se plasmou isso. Né? Isso que estava só numa resolução vira norma convencional. Né? Então já não havia mais a necessidade disso. E aí os manuais europeus e americanos param de falar sobre costume instantâneo. Só que os manuais brasileiros continuam falando. Né? Por uma espécie de... sei lá, repetição e inércia, não costume, né, mas por simples inércia continuam falando. Tá? Então, já sabe o que é costume instantâneo, agora eu quero que vocês esqueçam o que é costume instantâneo. Jamais vou pedir isso, não acredito nisso. Acho que isso é apenas ideologia. Tá? Segunda característica que o costume tem, ele requer uma certa uniformidade. Isso é até meio intuitivo, né? A prática não pode ser muito diferente uma da outra, tem que ser mais ou menos uniforme, né? Para aquilo se configurar em costume. Né? Vou dar um exemplo real do Brasil. Durante o segundo reinado brasileiro,
Olha só que interessante. O Brasil criou uma moeda virtual. Veja só que a gente tem... A nossa criatividade com moeda não é de hoje, tá? Durante o segundo reinado brasileiro, nós criamos uma moeda virtual chamada de patacão. Típico nome português, né? Da pataca. Patacão. É uma moeda virtual que deveria funcionar, isso foi uma espécie de imperialismo econômico que o Império quis implementar na região do Prata. Ela deveria funcionar para regular os excedentes da balança comercial, os fluxos comerciais entre os países da Bacia do Prata. E assim, por que isso seria imperialismo econômico? Porque quem controlava a moeda era o Brasil. Tá? Era a época o Banco do Brasil, que era o nosso Banco Central também. Por isso que era... Então, nós controlávamos, em última análise, o câmbio. Tá? Então, obviamente, íamos sempre ter algum câmbio razoavelmente favorável para a gente. Né? Só que, num ano, os excedentes da balança comercial são pagos em libras esterlinas. No outro ano, em pesos. No outro ano, em dólares. Não dá para gerar costume. O Brasil não teria condições de exigir o fluxo o uso obrigatório do patacão, né? Ela não tinha curso forçado, porque nós mesmos não implementávamos. Tá? Mas eu vou dar agora um exemplo mais sofisticado. O Brasil, na década de 70, ampliou por meio de uma lei, ou seja, unilateralmente, o seu mar territorial para 200 milhas náuticas, seguindo mais ou menos o que o Chile e o Peru haviam feito muitos anos antes, uma década antes. Né? Ampliamos nosso mar territorial de 12 para 200 milhas náuticas. Né? Evidentemente que o resto do mundo não gostou disso que o Brasil e a América Latina tinham feito. Né? E já tinham iniciado discussões que culminaram na terceira Conferência das Nações Unidas sobre Direito do Mar, que terminou no Tratado de Montego Bay, de 1982, a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, de 1982, que o Brasil é signatário original, embora só tenha ratificado mais de 10 anos depois. O mar territorial voltou a ter só 12 milhas náuticas e criou-se uma coisa chamada Zona Econômica Exclusiva, que é basicamente uma área de exploração econômica. Era basicamente o que o Chile, o Peru e o Equador queriam. Né? Eles queriam uma zona de pesca. Não era o que o Brasil queria. O Brasil nunca foi um grande país pesqueiro. Até hoje não é. Mas o Brasil ampliou seu mar territorial pensando em algumas outras coisas. Já estava em curso, sim, a ideia de que se poderia haver petróleo em águas profundas, tá? Isso já se sabia que sim, mas mais do que isso, estava em curso a ideologia de segurança nacional, que ia culminar na Escola Superior de Guerra. Tá? Então a ideia era de Brasil potência, Brasil país do futuro. Nós queríamos jurisdição, e não apenas mero direito de exploração econômica, queríamos jurisdição sobre 200 milhas náuticas. Então, o Brasil nunca engoliu bem direito essa história. Tá? Aceitou, mas não aceitou também. Então, quando nós ratificamos Montego Bay, nós emitimos uma declaração interpretativa no artigo 58, dizendo o seguinte, que não iremos tolerar navegação militar na nossa zona econômica exclusiva. O que é isso? É uma pretensão que o Brasil tem que saia uma prática derivada desse costume. Perdão, que saia uma prática derivada desse tratado. Né? Que as pessoas interpretem esse tratado dessa maneira. Né? Que não se permita navegação militar na zona econômica exclusiva. Em princípio, a zona econômica exclusiva tem navegação livre. Né? Livre navegação, como o alto mar. Né? Mas o Brasil não quer que haja navegação militar nas suas O Brasil tem condições disso se cristalizar em costume? Até tem. Tá? Quando em DIP 2 eu explicar direito do mar, eu entro mais direitinho nesse ponto. Essa não é uma pretensão absurda do Brasil. Mas um dos maiores inimigos do Brasil nessa pretensão era o próprio Brasil. Sabe por quê? Porque nós fazíamos navegação militar na zona econômica exclusiva da Argentina, do Uruguai, para mostrar força. Alguns anos atrás, acho que foi em 2014, 2013, né,
Foi um dos pontos altos da minha carreira como consultor jurídico da Marinha. Eu fui chamado uma alta reunião do Almirantado em Mocangui, aqui em Niterói, né? E estavam lá os almirantes das 3 esquadras brasileiras. E eu tive a oportunidade de realmente falar isso. Olha, se a gente quer que isso configure-se no costume, a gente não pode. E um dos almirantes fez a seguinte pergunta: não, mas espera aí, mas a Argentina e o Uruguai não fizeram essa declaração interpretativa. Né? Sim, mas deixa eu dizer em bom português, tá? Vocês vão me desculpar. Mas no dos outros é refresco. É óbvio que eu não falei essa frase aqui, tá? Mas o caso a nossa prática, se nós não queremos que os outros façam navegação militar na nossa ZE, nós não podemos também fazer navegação militar na ZE dos outros, ainda que eles não tenham feito a mesma declaração interpretativa do que a gente. A questão queremos que isso vire direito costumeiro, né? Então nós temos que praticar um pouco de autocontenção também. Né? Tem que ter uma certa uniformidade. A ideia é essa. A prática tem que ser uniforme. Então, a nossa prática do que nós não queremos também tem que ser da prática do que nós podemos fazer. Esse é o ponto. Então, tem que ter uma certa uniformidade. E segundo, né, é possível, embora eu não seja um voluntarista, mas é possível interpretar o costume também como uma norma voluntária. Embora muita gente chama ele de norma instantânea. Tá? Mas ele também é possível ser interpretado como uma norma voluntária. Por, de certa maneira, você aceita o costume. Tá? O costume, ele, na verdade, a vontade do Estado aparece no costume, se quisermos fazer uma análise bem voluntarista, em 2 momentos. Um momento na gênese do costume, na formação dele, a vontade do Estado colabora ali para formar aquela prática, e num segundo momento em aceitar aquela prática. Tá? Na vida real, esses 2 momentos são uma e mesma coisa, tá? Não dá para separar, estou apenas fazendo uma separação meio didática da coisa. Mas sim, existe um momento de criação do costume e um outro momento de aceitação daquele costume. Tá? Apenas didaticamente distintos. Vou dar uma imagem que, de novo, o internacionalista uruguaio Luiz Jiménez de Arechaga usa, que eu acho muito bacana para a gente interpretar o costume. Né? O costume é como se fosse uma picada sendo aberta na floresta. Você imagina que você está numa determinada clareira, que você tem que atravessar uma floresta muito fechada. Né? Você, de repente, escolhe um caminho para atravessar. Existe uma razão pela qual você escolheu aquele caminho e não o outro. Na verdade, não tem nenhum caminho, você que vai abrir o caminho. Mas existe uma razão por que você escolheu aquele ponto A e não o ponto B. Talvez porque seja seja o caminho mais curto para chegar onde você quer. Talvez seja porque é o caminho mais fácil, menos sinuoso, menos difícil, menos fechado. Existe uma inteligência na sua decisão. Tá? Mas assim que você passa pelo caminho, né, você pisa a grama vai para o chão, mas assim que você sai, a grama volta para o lugar, você afastou os galhos, assim que você passa, os galhos voltam para o lugar, é como se ninguém tivesse passado por ali. Só que outras pessoas, na mesma situação que você, vão fazer provavelmente o mesmo raciocínio que você, e vão escolher aquele mesmo caminho que você fez. Tá? Lá pelas tantas, a grama já não vai mais se levantar. Né? Os galhos vão continuar afastados. Lá pelas tantas, no chão, a grama vai se escasseando naquele local em que as pessoas vão continuamente pisando. E alguém trouxe, de repente, um facão e já cortou os galhos, e os galhos não vão mais voltar para o mesmo lugar. Lá pelas tantas, existe bem claramente um caminho. Agora, quando que é o momento de virada do não caminho para o caminho, eu não sei dizer. Né? Não existe o momento de promulgação do costume, como existe, por exemplo, de uma lei, ou de criação de um tratado, que o tratado tem que ser assinado e ratificado, e aí você sabe claramente quando que ele passou da invalidade para a validade, quando que ele era legiferienda para legislata.
Né? Não existe esse momento no tempo, no costume. Mas, num dado momento, você sabe claramente que existe um costume. E ele é bem perceptível. Bem perceptível como? Como é que você prova o costume? Vamos falar agora sobre meios de prova da existência de um costume. Um costume se prova basicamente por duas grandes maneiras. Pela prática diplomática dos Estados e pelo direito interno dos países. Costuma-se dizer que o costume é ius non scriptum, direito não escrito, tá? Em certo sentido ele é, em certo sentido ele não é, tá? Deixa eu precisar o que eu quero dizer por direito não escrito. Alguém aqui já viu a Constituição? Eu vi a Joyce fazer um meneio com a cabeça. Bom dia, Joyce, tudo bem? Quem mais tiver câmera, por favor, ligue. É bom ver o rosto dos meus alunos. É muito bom, estou vendo o rosto do Emílio, estou vendo o rosto do Robson, o rosto da Joyce. É muito bom ver o rosto, né? Dá uma sensação mais humana, sabe, para essa aula virtual. Bom dia, Mariana. Que bom ver teu rostinho. Matheus, eu não consigo ver teu rosto, tá contra a luz. Outro Matheus Oliveira, agora estou vendo o teu. Matheus Ramos, que eu não consegui ver o rosto. É bom ver o rosto de vocês. Ainda mais vocês que são bonitos, né? Daniel, tudo bem? Tainara. Então, eu estava dizendo que a Joyce fez um meneio com a cabeça dizendo que ela já viu a Constituição. Vocês já viram um contrato? Alguém? Matheus está dizendo que sim. Matheus Oliveira está dizendo que sim, já viu o contrato. Rapaz, vocês são incríveis. Eu nunca vi. Eu nunca vi a Constituição, eu nunca vi um contrato. Puxa vida. E olha que daqui a 2 anos vai dar mais tempo. Eu estou há mais de 25 anos formado. Eu nunca vi isso. Deixa eu explicar para vocês. Constituição, contrato, lei, tratado, são normas. Ninguém vê norma. Norma é uma relação entre pessoas. Ninguém vê norma. Num certo sentido, todo direito é não escrito. O que nós vemos? Nós vemos no contrato um instrumento que exterioriza aquele contrato. Nós vemos num tratado também um instrumento do tratado. Na lei, né, nós vemos o papel escrito em que a lei está redigida, está promulgada. Né? E nós sabemos, muitas vezes, vocês já devem ter passado por isso, né? Sobre aquelas matérias sobre hermenêutica e interpretação. Né? Uma coisa é relação, uma coisa é o papel escrito, e muitas vezes a gente tem que interpretar o que está escrito para saber qual é a relação real das pessoas. Né? Por isso que hermenêutica é um negócio tão importante, porque a gente só exprime a relação por meio das palavras, né? Mas a relação não são as palavras. Né? E aí está a dualidade das coisas. Né? Então, em certo sentido, todo direito é não escrito, porque direito é uma relação, é uma norma. Né? Então, mas obviamente não é nesse sentido que se diz que o costume é direito não escrito. Né? A gente fala que o costume é direito não escrito porque ele não está num papel bonitinho, que nem a lei, que nem o tratado. Isso também vocês têm que colocar uma vírgula. Porque, veja só, sabe o que é prática diplomática dos Estados? Um exemplo de prática diplomática dos Estados? Um grande exemplo são pronunciamentos diplomáticos, pronunciamentos do presidente, do ministro das Relações Exteriores, de embaixadores, que são dados orais, mas são redigidos, mas depois são reduzidos a termo. Notas diplomáticas, as notas entre embaixadas, que são totalmente escritas. Atas de conferências e também de organizações internacionais, que são escritas. As próprias decisões das organizações internacionais. Uma só
decisão é soft norm, mas uma série de decisão no mesmo sentido, aí estamos vendo daí um costume. Tá? Todas elas são escritas. Todos esses atos são escritos. E olha, outra maneira de prova do costume, o direito interno. Como é que eu sei que existe um direito interno? Como é que eu sei que existe um determinado costume e aquele costume obriga o país? Como é que eu sei que o asilo diplomático obrigava o Brasil? Muito simples. Porque existia uma portaria do Ministério das Relações Exteriores. E o que é uma portaria? A portaria é um ato normativo oficial, administrativo, do Ministério das Relações Exteriores, regulamentando o processamento do pedido de asilo diplomático nas embaixadas brasileiras. Ora, se havia uma portaria, que é um ato oficial do Estado brasileiro, do Ministério das Relações Exteriores, regulamentando o processamento do pedido de asilo diplomático nas embaixadas brasileiras, é bastante razoável supor que o Brasil aceitasse o costume do asilo diplomático, não é? Muito. E isso é escrito, não é? Isso está escrito. Como é que eu sei que o Brasil começou a aderir à teoria do costume relativo, da imunidade relativa, que é uma norma costumeira, de jurisdição? Imunidade relativa diplomática. Como é que eu sei? Porque em 1989 saiu uma decisão do Supremo Tribunal Federal em que um dos ministros, o José Francisco Rezec, esse manual que eu recomendei para vocês, era ministro do Supremo, depois foi até ministro, depois foi até juiz da Corte Internacional de Justiça. Ele era um internacionalista, José Francisco Rezec. O José Francisco Rezec, na fundamentação do seu voto, cita o costume internacional de imunidade relativa de jurisdição. Puxa, se na decisão do órgão máximo judiciário de um país existe uma referência a um costume internacional, é razoável supor que aquele país aceite aquele costume internacional. Muito razoável. Então você veja só, e tudo isso está escrito. O costume aparece numa lei, muitas vezes. Estados Unidos fazem isso direto, para tornar... Estados Unidos são um país da common law mais abastardado que eu conheço, tá? Eles estão muito próximos hoje da tradição romano-germânica, porque eles têm muitas leis. Matérias, por exemplo, de direito internacional, que são inteiramente costumeiras, os americanos, para poderem lidar melhor com elas, fazem uma lei igualzinho. Fazem uma lei, e assim eles lidam melhor com aquela matéria. Tá? Então, eles têm o Sovereign Immunity Act, que é a lei da imunidade de jurisdição soberana. Olha que legal. Então, é razoável supor que os americanos aceitem aquele costume internacional, se eles têm uma lei interna igual àquele costume internacional. Muito razoável. Muito razoável. Tá? E tudo isso é escrito. O interessante é que o costume, ele deixa rastro escrito. Ele não está que nem o tratado, ou que nem a lei de direito interno, bonitinho, num texto único ali. Mas ele está numa ata de uma conferência internacional aqui, numa lei interna acolá, num pronunciamento diplomático aqui. E quem é internacionalista, e já está, de certa maneira, acostumado a lidar com atos internacionais, sabe arrumar e sistematizar isso. Sabe fazer essa arrumação, e a coisa não deixa de ser metafísica e se torna muito claro, muito positivo esse direito, a existência desse direito. Tá? Então, estou tornando o costume um pouquinho mais claro para vocês, tá? Quando eu falo em meios de prova. Tá? Falta só mais algumas coisinhas para a gente terminar essa teoria geral do costume internacional. Daí, mais do que isso, é só realmente a prática, ver alguns costumes mesmo, os quais nós vamos ver ainda esse semestre. Existem, a rigor, 3 tipos de costumes. Os costumes universais, os costumes regionais
e os costumes bilaterais, também chamados de locais. Essa classificação de costume leva em consideração a área de abrangência. Os costumes universais, obviamente, o planeta Terra como um todo. Isso é bacana você pensar numa norma que abrange todo o planeta Terra, né? Só o direito internacional para fazer algo do gênero. Costumes regionais são aqueles que incidem sobre uma determinada área geográfica, região geográfica ou região política, tá? Então, veja só, Europa não é região geográfica, Europa é uma região política, tá? América Latina não é região geográfica, é região política, tá? Mas costumes regionais podem incidir sobre a região geográfica e sobre a região política. E costumes locais ou bilaterais, como o próprio nome diz, são costumes entre dois estados. Quando eu estou dizendo um costume universal, eu não estou dizendo que a totalidade dos estados do mundo aceita aquele costume. Quando eu estou dizendo um costume regional, eu não estou dizendo que a totalidade dos estados daquela região aceita aquele costume. Eu estou falando que uma maioria representativa dos estados do mundo ou dos estados daquela região aceita aquele costume. Tá? É a área de abrangência e não unanimidade. Tá? Sunyan está me fazendo uma pergunta. Professor, desculpe, mas você pode repetir quais são os dois meios de prova da existência de costume? Pois não, Sunyan, são duas grandes formas de se provar um costume. Ou pela prática diplomática, e o que eu quero dizer por prática diplomática? Pronunciamentos diplomáticos, as conferências, né, dos diplomatas, do ministro das Relações Exteriores, do presidente, quando ele faz a sua diplomacia presidencial, notas diplomáticas, atas de conferências e de organizações internacionais, né? As próprias decisões de organizações internacionais configuram prática diplomática. E a outra maneira é o direito interno. Pode ser uma lei que encapsule um costume internacional. Os Estados Unidos adoram fazer isso. Né? Pode ser uma decisão de um tribunal interno. Pode ser um ato administrativo, né? Como uma portaria do Ministério das Relações Exteriores, como foi no caso do Brasil. Né? Essas são as formas em que se prova a existência do costume. O interessante, e era isso que eu estava salientando, embora costume se dizer que o costume é direito não escrito, tudo isso aí deixa rastro escrito. Resolvi a tua dúvida, minha querida? Ok. Então, vamos lá. Então, são 3 tipos de costumes: universais, regionais e bilaterais. Lembrando que não quer dizer que exija a totalidade dos estados, mas uma maioria representativa dos estados do mundo, para um costume ser universal, e uma maioria representativa dos estados de uma determinada região geográfica ou política, para ser um costume regional. Como é que eu sei que o Chile não aceita o Instituto do Asilo Diplomático? Poxa, o Chile está na América Latina, né? O asilo diplomático é um instituto costumeiro regional da América Latina, mas o Chile não aceita. Por quê? Muito simples, porque toda vez que essa questão vem à baila, tem um diplomata do Chile fazendo um pronunciamento dizendo que o Chile não aceita o costume do asilo diplomático. Então, é razoável supor que, quando um diplomata, que é um representante oficial de um Estado, diz que aquele país não aceita aquele costume, é razoável supor que o Chile realmente seja o objetor persistente daquele costume. Esse é o nome que a gente dá para o país que não aceita um determinado costume em que a maioria dos países do mundo ou daquela região vem aceitar. Ele é o objetor persistente. Tá? Everton está me perguntando: professor, bom dia. Bom dia, Everton. Essa classificação entre universal, regional e bilateral se sobrepõe à classificação geral e particular? Ou essa é distinta daquela? Olha, Everton, essa é uma sofisticação dessa. Bem lembrado. A classificação geral e particular foi a primeira classificação que se fez de todas as normas internacionais. Né? E é uma classificação um pouquinho mais grosseira, quando a ciência do direito internacional ainda estava na sua infância. Né? Hoje em dia a gente tem mecanismos um pouquinho mais sofisticados, mas foi uma boa lembrança,
Porque a gente usa essa nomenclatura o tempo inteiro. Direito internacional geral seria, então, os costumes universais. Né? Direito internacional particular seriam os costumes regionais e bilaterais. Matheus Oliveira me perguntando: professor, um país que aceita o costume do asilo diplomático pode negá-lo ao objetor persistente? Um objetor persistente que não poderia tentar empurrá-lo goela abaixo. Né? É o contrário, Matheus. É exato o contrário. Mas deixa eu te dizer, se houvesse um caso em que alguém pedisse, alguém que estivesse fugindo do Chile e entrasse na embaixada, por exemplo, do Brasil, né, e pedisse asilo diplomático, o Brasil daria o asilo diplomático. O Brasil aceita esse costume. Tá? O caso é que ficaria como aquela situação que eu falei do Humberto Delgado na aula anterior, né? O outro país é que não aceitaria a validade do salvo-conduto. E aí nós teríamos um problema sério, né? Se o Brasil pode negar o asilo, pode. Tá? O asilo, vocês vão ver isso mais tarde, não é nessa disciplina. Tá? Mas o asilo não é um direito subjetivo do estrangeiro, tá? É uma prerrogativa do Estado. Mas tem um detalhe interessante: o Brasil não poderia negar. O direito internacional não obriga que os Estados que aceitam o asilo diplomático, né, tenham que aceitar o asilo diplomático. Por quê? O asilo diplomático no direito internacional é uma prerrogativa do Estado. Mas o Brasil, por força de sua norma constitucional, do artigo 4º da Constituição brasileira, tornou o asilo um direito subjetivo do estrangeiro em perigo. Tá? Mas aí não é por causa do direito internacional, é por causa do direito constitucional brasileiro. Tá? Temos essa sutileza interessante. Tá? É bacana isso. E tem história para falar sobre asilo, tá? Por favor, não me cutuquem mais, porque esse instituto vai longe. Esse instituto tem história. E eu já tenho uma grande tendência à dispersão e a gente tem pouquíssimo tempo, né? Mas vamos lá. Eu estou realmente... Eu fiz um roteirozinho para a nossa aula, tá? Senão eu vou me perder. Uma coisa interessante sobre essa classificação de costumes universais, regionais e bilaterais é sobre a presunção de validade e ônus da prova. Vocês já devem ter ouvido falar que, no direito, o ônus da prova cabe a quem alega, correto? Mas a gente precisa colocar uma vírgula nisso, né? Você não precisa, em regra, provar a existência de direito, só a existência dos fatos em juízo. Pare um pouquinho para pensar. Né? Você precisa provar para um juiz que uma determinada lei federal existe? Não, né? Basta fazer referência para aquela lei federal. Você não precisa mostrar a publicação dela no Diário Oficial. Tá? Então, você precisa provar só os fatos, correto? Também não. Também não. Existem algumas normas que você precisa provar a validade e a existência para o juiz, e sim. As chamadas normas particulares você precisa provar. Imagine o seguinte: vocês são alunos da UERJ. A UERJ, no seu estatuto, consagra uma série de direitos para o aluno, como segunda chamada, vista de provas, correções, etc. Né? Vamos imaginar que um certo professor de direito internacional, muito malvado, né, não dá a vocês esse direito. Né, de vista de provas, vista de trabalhos, essas coisas. Não dá a vocês esse direito. Vocês vão fazer um recurso administrativo. Mas agora, na época de pandemia, nada anda, está tudo ruim, né? Pessoas não recebem direito, né? Às vezes a UERJ é tão bagunçada, em época normal, imagina agora em época de pandemia, né? Tudo tão complicado. Vocês vão reprovar de ano ainda com aquela matéria, simplesmente por inércia das instituições. Vocês entram no judiciário, né, com um mandado de segurança. Né, porque, afinal de contas, está muito bem claro, em algum artigo, que eu não sei qual é, né, do Estatuto da Universidade, né, que é uma fundação pública, a UERJ
é uma autarquia, tá? Está no estatuto dela, esse direito do aluno. O juiz conhece o estatuto da universidade? Não. Você vai precisar trazer o estatuto da universidade para o juiz olhar e mostrar o artigo em que esse direito está consagrado. Tá. Vamos imaginar numa sociedade, dois sócios estão brigando sobre uma coisa que está disposta no contrato social daquela empresa. O juiz conhece o contrato social das empresas? Não. Então, os sócios vão precisar trazer o contrato social da empresa também a juízo. Vamos imaginar que você está litigando no foro federal, né, mas o teu direito está abrigado numa norma, numa lei municipal. Você também precisa trazer a lei municipal para aquele foro. O chamado direito particular, o direito especial, precisa ser provado. Isso também é necessário. Isso também vale aqui para essa nossa classificação. Os costumes universais se comportam tal como a lei. Presume-se a validade. Basta a parte invocar a existência do costume. Invocar aquele costume. Presume-se que o juiz internacionalista conheça aquele costume universal. O costume bilateral, não. Você precisa provar a existência do costume. E o costume regional? Então, aqui teríamos, em relação ao costume universal, ele é o direito geral. O costume bilateral, ele é o direito especial. E você precisa provar a existência. E o costume regional? O costume regional vai depender do foro em que você litiga. Vamos imaginar que haja um problema comercial entre Brasil e Argentina, e este problema comercial está disciplinado num costume regional daqui do Cone Sul. O Brasil leva este caso para o órgão de solução de controvérsia da OMC. Primeira situação. O Brasil leva esse caso para o órgão de solução de controvérsia da OMC. O Brasil precisa provar a existência desse costume. Segunda situação. O Brasil leva esse caso para o Tribunal Arbitral do Mercosul. O Brasil basta alegar esse costume. Veja, num foro universal, o costume regional se comporta como direito especial. Agora, num foro local ou regional, o costume regional se comporta como direito geral. Faz sentido. Faz todo sentido. Obviamente, no foro regional ou bilateral, que faça sentido também para aquele costume, né? Se você vai levar o Tribunal de Direitos Humanos e do Homem da África, simplesmente não dá. Ele também não vai resolver esse problema para você. Tá? O Brasil não resolveria esse problema para o Brasil. Tá? Compreendido? Muito bem. Está ficando mais palpável o costume. Agora, realmente, só com o manuseio de algumas normas que sejam costumeiras é que daí vocês vão realmente entender. Posso sim, senhor Jefferson? Então, já estabelecemos que o costume universal seria o direito geral. E, portanto, você não precisa provar a existência, basta alegar ela. Basta invocar o costume universal, correto? Correto. O costume local seria o direito especial. Esse que você precisa provar a existência em juízo, correto? Mas o costume regional? O costume regional depende do foro em que você se encontra. Num foro universal, o costume regional se comporta como direito especial. Você precisa provar a existência. Num foro regional ou local, o costume universal se comporta, o costume regional se comporta como direito geral. E aí basta você invocar, você não precisa provar a existência. Ficou claro? Deu para entender, Jefferson? Maravilha.
que falta falar sobre costume é o fato de que ele é uma norma que interage um bocado com tratados. Se vocês forem folhear o Manual de Direito Internacional, vocês sempre vão ver um título destinado à chamada codificação do direito internacional. Codificação. O que é isso? Evidentemente que não é a mesma coisa que a codificação que nós sabemos do direito interno. O nosso Código Civil, o nosso Código Penal, é bem diferente. Tá? Codificação é basicamente um movimento de sistematização do costume. Hoje em dia, nós temos um órgão da Assembleia Geral da ONU chamada de CDI, Comissão de Direito Internacional da ONU. A sede da CDI fica, inclusive, na antiga sede da Liga das Nações, fica na corte, fica em Genebra, é muito bonito lá. Eu visitei a sede da CDI à época para conversar com um grande internacionalista, que à época era o presidente da CDI, o Alan Pelé, e foi a inspeção mais criteriosa que já me fizeram, né? Eu sou o cara que sempre, quando vai viajar, até quando está voltando para o Brasil, é barrado na alfândega. Eu tenho uma cara de terrorista, né? Então eu sou barrado em tudo quanto é aeroporto do mundo. Todos, sem exceção. Teve uma vez que foi horrível, em 2018, eu fui convidado pela Universidade de Macau para dar um curso na Universidade de Macau, tudo pago, maravilha. Fui para lá, muito bacana, né? Imagina, nunca tinha ido para a China, vou conhecer Macau, que bacana. Ex-possessão portuguesa, que coisa legal, né? Chego depois completamente dobrado, depois de 30 horas de voo, eu completamente dobrado, e tem uma coisa horrível, né? Quando eu estou muito cansado, e eu não durmo direito em avião, tá? Quando eu estou muito cansado, eu fico com... sabe quando você fica com a veinha vermelha assim, embaixo do olho, né? Então já imaginou, né? Brasileiro, com veias vermelhas no olho aqui, ó, com cara meio de zumbi, cabelo meio assim, solto, né? Pronto. É o suspeito que vai fazer alguma coisa errada esse sujeito, né? E parou no aeroporto de Hong Kong, né? Aí, lá em Hong Kong, eu ia pegar daí um ferryboat a jato, hein? Sensacional. Ferryboat que vai a 100 km por hora. Ferryboat a jato para Macau. Né? E não tinha o tempo todo, assim, era de 2 em 2 horas, né? Então, e eu peguei bem na hora, eu cheguei bem na hora, o voo pousou bem na hora de eu pegar um voo. Mas daí eu entrego o ticket do ferryboat pro cara dele, que é no aeroporto mesmo, que você pega o ferryboat e vai para lá. Né? E aí, de repente, vem um menino de 18 anos, fala alguma coisa pro oficial ali do ferryboat, o oficial do ferryboat dá o meu ticket para ele, e assim, no, this is my ticket. Né? Daí o menino se vira para mim com a maior calma do mundo e diz, you have been targeted to inspection. Eu, what? You have been targeted to inspection. Aí que eu fui me perceber, era um policial à paisana. Nossa, eu jamais teria imaginado isso. Estava, inclusive, do lado de uma outra moça que eu achei que fosse namorada. Não, os dois eram policiais à paisana. Eu, tá bom. Aí o cara me leva, né? Óbvio que eu vou com ele, né? Imagina, você não vai resistir num país comunista a uma ordem de um policial, né? É o tipo da coisa que você não vai fazer. Aí, então, tá bom, eu vou com ele, né? Aí, nisso, a gente tá andando, eu tô vendo, olha, a gente vai... Tem uma parede ali, eu não sei o que ele vai fazer, né? De repente, ele aperta num lugar ali na parede, abre-se uma porta. Eu, nossa, é aqui que eu desapareci. Pronto, é aqui que eu desapareci. Nunca mais vão saber de Paulo Emílio na vida. Pronto, acabou. Aí eu entrei, fechar, e lá eles fizeram uma inspeção em mim, mas foram muito corteses, não aconteceu absolutamente nada, só realmente queriam fazer perguntas, olhar minha mala, se tinha alguma coisa. Quando viram que eu era professor, advogado, etc., não, tá tudo bem e tal. Me pagaram uma outra passagem para ir pegar o próximo ferryboat, tudo absolutamente tranquilo, não tive problema nenhum. Agora, quando eu entrei em Genebra, na sede da CDI, aquilo foi complicado. O segurança me chama por uma portinholazinha ali do lado, né? E aí começa, tira o paletó, eu tiro o paletó,
tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa, tira a calça. Né? Daí eu tô... E isso no frio de Genebra, tá? Aquela portinholazinha não era um local com ar aquecido, tá? E a gente estava basicamente só numa guaritazinha. Daí eu já estava vendo a hora que ele ia me mandar eu tirar a minha cueca, né? E daí eu disse, o próximo exame vai ser exame de cavidade. Daí eu só pensei, por favor, seja gentil. Não, parou por aí. Não foi longe. Mas sim, eu sou barrado em tudo que é lugar, né? A CDI tem por missão, a Comissão de Direito Internacional da ONU, tem por missão precípua promover o desenvolvimento e a codificação do direito internacional. Rapidinho, deixa eu fazer duas perguntas. Mariana, todo costume universal é obrigatório ou somente as normas jus code? Todo costume é obrigatório, tá? É vinculante. Tal como um tratado. Tratados e costumes são normas principais do direito internacional. Uma tão forte quanto a outra. Agora, existem alguns costumes universais que, por alguma razão qualquer, que eu não vou explicar agora, são mais fortes ainda. São chamados de costumes imperativos, em oposição ao costume normal, que é meramente indicativo. E aí, esses estão acima, inclusive, dos tratados, acima da Carta da ONU até. São chamados de jus cogens. João Pedro. Professor, no caso do costume local, em que medida pode-se determinar que ele é um costume exigível e não uma prática usual entre os países, que têm historicamente relações amigáveis, por exemplo? É aquela coisa, o costume tem dois elementos. Né? Ele, além da prática reiterada, ele vai precisar provar o opinio iuris. Né? Como é que você prova o opinio iuris? Pronunciamento diplomático, né? Atas de conferência internacional, basicamente alguma maneira em que aquele Estado diga que gostou, deu seu joinha para o costume, né? Como a gente diria hoje em dia. Né? Topou o costume. Não é tão difícil assim, sabe? Existem várias declarações conjuntas, às vezes, que os países fazem. É razoavelmente tranquilo de achar, tá? E justamente como elas não ocorrem a torto e direito, que daí a gente tem uma boa definição do que seria norma costumeira, né? Porque os países também, o diplomata é muito econômico em obrigar o seu país a alguma coisa, tá? Vocês já tiveram o prazer de conversar com um diplomata? O diplomata é uma pessoa muito culta, então é razoavelmente gostoso de conversar com um diplomata, e ele é capaz de falar horas e horas sobre absolutamente nada. É o sujeito mais sabonete que existe. Né? Ele fala horas e horas, né? E você tem a impressão que está chegando em algum lugar aquela conversa, mas ela não está. Você está lá só embevecido pelo tom de voz dele, porque ele tem uma voz geralmente marrosa, um tom de voz um pouco mais baixo que o normal. Né? Como, aliás, todas as pessoas sofisticadas têm um tom de voz mais baixo. Né? Repara que só gente grosseira que fala muito alto. Né? Gente muito sofisticada fala baixinho. Gente sofisticada não fala alto. Não, isso não pode. Quando o diplomata está muito alterado, ele diz, não, isso é inaceitável. Ele está quase apoplexo. Calma. Vai ter um ataque. Vamos voltar aqui, então, para a codificação. A CDI tem essa missão precípua de promover o desenvolvimento e a codificação do direito internacional. Mesmo antes de existir a CDI, institucionalizada na ONU, houve outras comissões, às vezes ad hoc, que tiveram por missão fazer uma determinada codificação. Basicamente, o que faz a CDI? Ela pega vastas áreas do direito internacional, áreas temáticas do direito internacional, que são reguladas exclusivamente por costumes. Tá? Então, ela pega ali o pronunciamento diplomático ali, uma lei interna colar, uma ata de uma conferência aqui, sistematiza tudo isso aqui num texto único e dá para os estados assinarem. Voilá, virou um tratado. Virou um tratado. Quer que eu dê um exemplo? Dou vários. Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 1961. Convenção de Viena sobre Relações Consulares, de 1963. Embora essa tenha havido um pouquinho de criação, tá? Não foi só codificação, teve também um pouquinho de desenvolvimento, tá? A gente costuma dizer que daí teve um papel criativo, fica para o desenvolvimento. Quando é só sistematizar, é só codificação.
Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, de 1969, que é o primeiro tratado que nós vamos analisar mesmo. Vocês já pararam para pensar? Um tratado que ensina como se faz um tratado? Não parece meio esquisito isso? É porque não era tratado isso. O regime jurídico disso era costumeiro. Né? Quem ensina como se faz um tratado era o costume internacional. Inclusive, todo o direito dos tratados é baseado numa norma costumeira chamada Pacta sunt servanda. O fundamento de validade dos tratados não é ele mesmo, né? Parece aquela história do Barão de Münchhausen, né? Que ao cair ele começa a subir pelas próprias tranças. Não, isso é ridículo. Não existe. O fundamento de validade de um tratado não é ele mesmo. É uma norma costumeira chamada Pacta sunt servanda. Né? Por isso que... e eis uma coisa interessante. Não é porque se tornou um tratado que deixou de ser costume, tá? Porque muitos países, às vezes, não assinam e ratificam aquele tratado, mas aquilo vale para aqueles países como costume. Vou dar um exemplo. A própria Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, ela foi feita em 1969, tá? Perdão, a própria Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados foi feita em 1969, tá? E ela era um costume anterior. Tá? O Brasil é signatário original, só que só vai ratificar em 2009, 40 anos depois. O Brasil demorou tempo demais. Mas durante esse meio caminho, esse tempo todo, o Brasil invocava a Convenção de Viena sobre Direitos Tratados. A gente chama ela de CVDT. Internacionalista adora a sigla, tá? Então, CVDT. Vamos se acostumando. CVDT. O Brasil invocava a CVDT em diversos foros internacionais. Aí, vira e mexe, aparecia um Estado e apontava, mas peraí, pomba, como é que vocês podem invocar a CVDT se vocês não ratificaram a CVDT? Aí, vinha um diplomata brasileiro e disse, mas ela vale para a gente como costume. Ela vale para a gente como costume. Olha que bacana. Então, basicamente, o movimento de codificação do direito internacional não é codificação como um todo do direito internacional, mas de vastas áreas temáticas que são costumeiras. Né? Isso continua ocorrendo. E para vocês não acharem que o costume é uma fonte de segunda categoria, depois que o tratado foi criado, olhem no site da Corte Internacional de Justiça. Tá? Vou colocar até para vocês darem uma olhadinha, para vocês consultarem. Olhem no site da Corte Internacional de Justiça os casos e vejam quantos deles foram julgados com base num costume, quantos deles foram julgados com base num tratado. É de lavada. É 10-1. Né? Não é 7-1, é 10-1 a proporção. Tá? Eu tentei ser literal aqui, tá? Não foi uma expressão de linguagem. Se usa 10 vezes mais o costume do que o tratado em direito internacional. Então, para vocês não acharem que ele é uma norma de segunda categoria, tá? A própria Corte Internacional de Justiça usa muito ele. E o contrário também existe, tá? Eu acabei de mostrar como é que um costume pode se tornar um tratado. Mas o contrário também existe. Um tratado pode se universalizar de tal maneira que se torna um costume. Pelo menos as partes mais importantes dele se tornam um costume. Já ouviram falar das convenções de Genebra de 1949 sobre direito internacional humanitário? Essas convenções são importantíssimas. Tá? As convenções de Genebra de 1949 e a Carta da ONU são os únicos tratados que a gente diz que pertencem ao direito internacional geral. Tá? São os únicos tratados que pertencem ao direito internacional geral, porque realmente se universalizaram. Muitos países do mundo, né, a maioria dos países do mundo, assinou e ratificou as convenções de Genebra. Tá? Não todos, alguns não. Tá? Mas o suprassumo delas, né, o que é o direito internacional humanitário? Direitos humanos em tempo de guerra. Então tem muitas situações reguladas ali. Tá? Eles regulam situações do tipo proibição da tortura dos prisioneiros de guerra, né, a distinção entre combatente e não combatente, né, civil e militar, né, o não combatente não pode ser alvo. Então tem várias distinções. E algumas normas assim que a gente acha até
meio jocosas, né? Não sei se vocês sabem, mas prisioneiro de guerra não pode ser forçado a trabalhar mais do que 6 horas por dia. Se ele for oficial, ele não pode ser forçado a fazer trabalho manual. Ele não é criminoso, você tem que entender. Ele é só alguém que estava do outro lado. Tá? Ele tem que ter acesso a advogado 24 horas por dia. E o oficial feito prisioneiro de guerra não perde as patentes militares, tá? Isso quer dizer que as cortesias militares decorrentes da patente ainda estão valendo. Então, olha só uma coisa bizarra, mas isso é a mais pura verdade, está disposto nas convenções de Genebra de 49. Veja, imagine, por exemplo, que um general é feito prisioneiro de guerra. Tá? Geralmente, quem comanda um campo de prisioneiros é um oficial de baixa patente, um capitão. Tá? O capitão, diretor do campo de prisioneiros, tem que bater continência para o general seu prisioneiro. Olha que interessante. Só que deixa eu te fazer uma pergunta. Tá? Isso aqui não é o suprassumo da convenção. Isso aqui não é a parte mais importante da convenção. A parte mais importante da convenção é a proibição à tortura ao prisioneiro de guerra, né? É a separação entre combatente e não combatente. Isso, obviamente, é o suprassumo. Tá? Muitos países não assinaram e ratificaram por razões meio espúrias, mas quando eles são chamados, né, a orelha e diz, por que vocês não ratificaram? Ah, poxa, porque eu não acredito. Daí ele vai dizer, porque eu não acredito nessa bobagem do capitão ter que bater continência para o general ser prisioneiro. Mas eu aceito não torturar prisioneiro de guerra. Mentira. Óbvio que ele não aceita. Tá? Óbvio que ele quer torturar prisioneiro de guerra. Mas ele vai ter que dizer que aceita. Porque pega mal, né? Então, esta parte, mas como ele diz, isso é uma coisa importante, né? No direito internacional vocês já estão notando que fica mais difícil, né? O venire contra factum próprio, fica mesmo. Existem vários institutos em direito internacional que proíbem o venire contra factum próprio, só para vocês terem uma noção, eu vou falar de alguns deles, né? Um diplomata não pode falar qualquer coisa e depois voltar atrás, isso não existe. Né? É a razão pela qual, inclusive, quem normalmente estuda história diplomática fica estupefacto, né? O cara está estudando história diplomática brasileira e vê uma continuidade imensa, desde a época do Império até, nossa, passando por... Quando há uma mudança de política externa, ela é tão gradual, é uma curva tão justificada, tão lenta, e internamente o Brasil está saindo de um golpe para outro golpe, confusão política, doidados, vem um partido, vai outro partido, uma bagunça, mas a nossa política externa é muito sossegada, muito tranquila, porque tem que ser assim. Tem que ser assim. Porque o país fica obrigado àquilo que ele se manifesta. O Brasil fica obrigado àquilo que ele se manifesta. Então, o suprassumo da convenção, das convenções de Genebra de 1949, realmente se universalizaram. Realmente se universalizou. E às vezes a gente faz aquela chamada metonímia, você invoca o todo pela parte. Não sei se é metonímia, acho que a metonímia é a parte pelo todo, né? O que seria essa? Então seria a prolepsia. Agora eu esqueci a figura de pensamento apropriada para isso. Né? Se diz, as convenções de Genebra de 1949 proíbem tal ato. Ah, mas você não faz parte das convenções de Genebra de 1949, mas eu aceito elas como costume. Uma pergunta da Paula. Professor, desculpa, mas eu não entendi muito bem como, na medida em que todo costume é vinculante, pode existir a figura do objetor persistente. O costume é vinculante, lembra aquilo que eu falei na primeira aula, que o direito internacional é autonômico? Né? Em oposição, por exemplo, ao direito interno. O direito interno temos o direito legal, que é heteronômico, um faz para outros cumprirem, e o direito contratual, que é autonômico. O direito internacional, com raras e exceções, ele é todo autonômico. Tá? Um tratado só obriga porque uma parte assinou e ratificou aquele tratado. Tá? Da mesma maneira, um costume só obriga, tá, se aquele país aceitou aquele costume. Depois que ele aceitou, ele não pode dizer que não aceitou. Esse é o ponto. O costume não tem um processo de manifestação de vontade do Estado.
em aceitar aquele costume tão formal como o tratado tem. Vocês ainda não estudaram isso comigo, mas vocês já estão intuindo que o tratado tem, tem um processo bem formal de assinatura, de ratificação. Tem sim. Tá? Não existe esse processo tão formalizado assim no costume. Mas não quer dizer que não exista essa aposição da vontade do Estado ao costume. Tá? Não sei se resolvi tua dúvida, Paula. Mariana, agora, França me perguntando. Fiquei com essa dúvida e também a questão de interpretação voluntária no momento de aceitação. Declaração voluntária, tá? Mariana, isso eu vou falar depois, tá? Mas, em princípio, deixa eu te dizer que não existe um Estado mundial, tá? Então, quem faz interpretação autêntica de tratados são os próprios Estados. As cortes internacionais não fazem interpretação autêntica, fazem interpretação inautêntica. Ainda que a decisão delas venha a ser vinculante, a interpretação é inautêntica. A interpretação autêntica quem faz são os Estados, porque eles é que são os próprios entes legislativos daquele tratado. Tá? Interpretação autêntica é aquela que é feita pelo próprio órgão legislativo. Então, quem faz interpretação autêntica de tratado são os próprios Estados. Então, o que é uma declaração interpretativa? Quando você tem uma possibilidade de interpretar um determinado dispositivo de mais de uma maneira, o Estado pode fazer uma declaração dizendo: eu interpreto tal dispositivo dessa maneira. Né? Mas tem que ser interpretação, esse é o ponto. Às vezes os Estados abusam, mas a ideia é que tem que ser interpretação. Interpretação, como assim? Nos limites da interpretação. Direito internacional tem tem regras muito claras, e vocês vão ver mais tarde, de como se interpreta um tratado. Regras muito mais adstringentes que o direito nacional tenha. Tá? Vocês vão ver que é bem claro. Então, vou dar um exemplo. A palavra chato. Quando eu digo vulgarmente, você é um chato, né? Significa que você é uma pessoa desagradável. Não você especificamente, Mariana, tá? Estou falando em abstrato. Você é um chato. A gente imagina que você é uma pessoa desagradável. Só que chato pode significar 3 coisas diferentes. Chato pode significar pessoa desagradável, chato pode significar o piolho das partes genitais, e chato pode significar uma pessoa achatada. Então, como as palavras têm polissemia, são vagas, né? É lícito aos Estados, em princípio, né, quando eles assinam um tratado, fazer uma declaração dizendo: olha, no artigo tal, quando se lê tal coisa, entenda-se tal coisa, tá? É perfeitamente lícito a eles. Mas nós vamos falar disso mais tarde. Tá? Everton me perguntando: professor, embora teoricamente não haja hierarquia entre as fontes principais do DIP, claro, um tratado mais recente pode, pelo critério cronológico, modificar e até mesmo derrogar um costume. Perfeitamente. Perfeitamente. Como também o contrário. Um costume mais recente, pode revogar e derrogar um tratado. E nós vamos ver este semestre um exemplo disso. Só que no direito internacional você tem que prestar atenção numa coisa, que normalmente em lei a gente não presta. Como lei faz efeito erga omnes, tá? Quando vem uma lei posterior que incide sobre a mesma matéria, ou parcialmente sobre a mesma matéria, revoga ou derroga, correto? Correto. Agora, tratado não tem efeito erga omnes. Tá? Tratado tem efeito inter partes. Se vier um tratado posterior, com partes diferentes, ou com menos partes, tá? Ainda que ele fale toda a matéria do tratado anterior, pode ser que ele não revogue. Pode ser que ele apenas derrogue. Então, a derrogação em direito internacional não diz respeito só à matéria, mas também às pessoas daquele tratado. Tá? Matheus Oliveira me perguntando: quando um Estado que não ratificou uma convenção alega que a aceita como costume, ele usa os mesmos meios de prova que você disse anteriormente ou somente alega? Aí, nessa parte da alegação, Matheus, é a parte da opinião iuris. Tá? Estamos vendo a manifestação daquele Estado dando opinião iuris para aquele costume. Então, a gente, em princípio, não precisa provar a existência, para ele, pelo menos, daquele costume, tá? Porque ele mesmo está dizendo que existe e ele topou. Resolvi a tua dúvida?
tem mais um tipo de relação, de interação, que pode se dar entre tratados e costumes. Tá? Só para vocês verem, eu estou mostrando isso para vocês, porque manuais mais antigos de direito internacional mostravam tratado como uma fonte, costume como outra fonte, completamente distante, como se não houvesse relação entre elas. E manuais mais moderninhos, né, começam a fazer tanta relação entre um e outro, né, que já dizem que praticamente não há diferença. Não, são duas normas distintas, são fontes distintas, né, mas que são fontes que se relacionam muito. E é isso que eu estou querendo mostrar. Então, um costume pode virar um tratado pode se universalizar e virar um costume, e um tratado pode gerar um costume. Isto é razoavelmente comum. Né? Um tratado pode gerar um costume. Né? E eu vou dar um exemplo muito interessante. A forma pela qual, olha só que coisa interessante. A forma pela qual, vamos imaginar que saiu um tratado. Vamos imaginar que saiu um tratado de proteção ao meio ambiente. E um dos artigos daquele tratado guarda uma certa vagueza ou polissemia num dos termos, que se permite fazer dois tipos de interpretação daquele dispositivo. Uma interpretação mais protetiva ao meio ambiente e outra menos protetiva. Os países não perceberam, ninguém fez nenhuma declaração interpretativa. Os países não perceberam essa vagueza. Continuaram interpretando aquele dispositivo como se fosse a interpretação, assumindo a interpretação mais protetiva. Amanhã ou depois, vamos imaginar que a França faça parte desse tratado. Amanhã ou depois, a França começa a ter muda de presidente e tem um novo presidente que não é lá muito protetivo do meio ambiente. E aí esse novo gabinete, percebe que aquele tratado do qual a França faz parte pode ser interpretado de uma maneira agora mais conveniente. E resolve, então, depois de 20 anos, mudar a forma como ela pratica aquele tratado. Não pode mais. Não pode mais. Mas não por força do tratado em si. Por força da prática de interpretação daquele tratado que virou um costume. A forma pela qual você pratica um tratado não é o tratado, é um costume. E eu vou dar um exemplo concreto disso. Existe um tratado internacional chamado CITES, que é a Convenção Internacional sobre Tráfico de Espécies Ameaçadas. Esse tratado foi feito no início da década de 90. É um tratado que lista várias espécies em extinção, e estabelece várias formas de proteção dessas espécies. Se eu não me engano, eu não sou um dos caras que mais estuda direito internacional do meio ambiente. Na casa aqui, quem estuda mais direito internacional do meio ambiente é a Ana Cristina. Eu confesso que eu tenho medo do meio ambiente, tá? Tenho medo disso, porque, assim, eu acredito todas as previsões que vão me dizer, né? Eu acredito nisso. Vocês já viram aquele site do Doomsday Clock, do relógio do juízo final, que mostra quantas espécies desaparecem por segundo, por minuto, né? O quanto que a gente polui. Ele melhorou um pouquinho agora com a pandemia, né? Por incrível que pareça, a gente ficou em casa, né? A meia-noite ficou mais longe, tá? Mas ela vai chegar, né? Então, eu imagino que o meu futuro é muito sombrio. Eu imagino que no meu futuro eu vou estar velho, pobre, passando calor. E trabalhando para uma multinacional de dessalinização da água do mar. É um cenário horrível. Cenário horrível. Mas, enfim, fazer o quê? Então, por isso eu não estudo o direito internacional do meio ambiente. Eu estou em negação, tá? Então, por favor, não queiram vocês serem os meus psicanalistas. Mas na casa temos uma professora para suprir essa minha deficiência, a Ana Cristina. Tá? Ela gosta mesmo disso. O CITES, se eu não me engano, não colocou a baleia azul como uma das espécies que mereceria a proteção. Por quê? A baleia azul sofreu uma das coisas mais bizarras do mundo. Era uma espécie que no início da década de 90, quando o CITES foi feito, era considerada extinta. Só que, alguns anos depois,
né, se localizou um casal de baleia azul nadando no Pacífico Sul. Imediatamente distinta, ela se tornou em extinção. A baleia azul é a única espécie extinta que voltou à vida, que nós sabemos, tá? Sem auxílio de engenharia genética. É a única espécie disso. Quando o CITES foi feito, acreditava-se que ela estava extinta, então ela não fazia parte do rol de proteção de animais protegidos pelo CITES. Quando se localizou mais tarde, né, aquele casal de baleia azul, imediatamente, aqueles países, mesmo sem conversarem entre si, estenderam a proteção do CITES para a baleia azul. Vamos imaginar que amanhã ou depois, a França, que faz parte do CITES, né, muda um presidente da França, e a França está tendo uma carestia muito grande de proteína. E aí eles descobrem, vamos caçar a baleia azul, servir proteína de baleia para todo mundo comer, né? Uma grande fonte de proteína. Ela pode fazer isso? Não. Não pode. Por quê? Não é por causa do CITES, né? Mas é por causa do costume de prática do CITES que a França tem. Olha que interessante isso. Professor, pode haver conflito entre tratado e costume? Como isso se configura? Pode sim. Basta você ter um tratado disciplinando uma matéria e o costume disciplinando essa mesma matéria de forma diferente. É assim que existe. E aí a gente tem que resolver ou pelo critério da cronologia ou pelo critério da especialidade, porque em princípio não tem hierarquia entre tratados e costumes. É assim que a gente resolve. E você vai ver, vai estudar esse semestre ainda este exemplo de um costume posterior derrogando, né, revogação parcial, um tratado anterior. Mas como marcar a cronologia de um costume? Boa pergunta, Guilherme. Boa pergunta. Você não tem muita certeza de quando o costume surgiu e passou a ser válido. Mas você tem certeza de quando ele existe mesmo, tá? Então, basicamente, você leva em consideração isso, né? Hoje em dia está tendo aquele costume, está tendo esse costume. Ah, tá. Mas esse tratado foi feito na década de 60, então o costume é posterior. Mas essa é uma excelente pergunta, Guilherme. Essa é uma excelente pergunta. Você não tem um critério de demarcação muito preciso, não. Então é mais ou menos por alto mesmo. Hoje em dia a coisa está assim, né? E o tratado é anterior? Bom, então é assim. Prezados, estamos chegando ao fim da nossa aula. Eu terminei a matéria que eu me pretendia dar essa aula. Vocês têm mais alguma pergunta? Vamos aproveitar esses minutinhos que, enquanto o Meet não nos tira. Guilherme, então há margem para debate, já que um tratado pode ser feito depois de um certo costume e, ao mesmo tempo, ele no presente ser menos especial que o costume. Você diz um tratado geral? Quando você tem um conflito entre um tratado geral posterior e um costume especial anterior. Tá? Precisamos ver se a especialidade do costume se refere à matéria ou às partes. Tá? Então, se for as partes, não houve derrogação nem revogação nenhuma do costume, tá? Porque em relação àquelas pessoas vai estar valendo aquele costume. Se for em relação àquela matéria, tá? Então sim, o tratado posterior mais geral talvez realmente revogue o costume anterior. Bruna. Professor, qual é a diferença entre fonte principal, fonte secundária e meio auxiliar? Bruna, eu vou pedir para que você dê uma olhadinha na nossa aula anterior, tá? Que está no meu canal do YouTube. Tá? A diferença entre fonte principal, tratados e costumes. Fontes secundárias são as demais que estão no artigo 38, parágrafo 1º, tá? E que é a mesma coisa que meio auxiliar. Fonte secundária e meio auxiliar é a mesma coisa, tá? São aquelas fontes que não podem fundamentar sozinhas uma decisão de um juiz internacional. Guilherme, por que o costume pode ser anterior e ao mesmo tempo especial? Foi uma pergunta? O costume pode ser o que ele for, não sei. Temos que ver um exemplo prático.
Né? Você pode ter um costume anterior a um determinado tratado, é isso que você quer dizer? Ah, era uma afirmação. Ah, tá bem. Era uma afirmação. Muito bem. Mais alguma pergunta, meninos? Então, olha, bom trabalho para vocês. Ainda até hoje estamos recebendo, o sistema está recebendo os fichamentos. Sucesso para vocês, né? Estudem bastante e até semana que vem. Matheus, professor, eu tenho uma pergunta que não tem muito a ver com a matéria. Há alguma literatura sobre direito interplanetário? Tem, direito do espaço cósmico, a gente não chama de direito interplanetário, tá? Porque, assim, escolhemos, mas não avacalha, tá? Senão fica muito ficção científica. Tem um livro maravilhoso, escrito por brasileiro, tá? Escrito pelo Paulo Borba Casella, que é professor titular de Direito Internacional Público lá da USP, chamado Direito dos Espaços. Tá? E ele também tem um livro específico sobre direito do espaço aéreo, só que eu acho que o direito do espaço aéreo dele é o espaço aéreo atmosférico. Mas ele também fala nesse livro, Direito dos Espaços, sobre espaço extra-atmosférico. Tá? E nos próprios manuais que eu recomendei para vocês, tem uma parte sobre o direito do espaço cósmico ou espaço aéreo extra-atmosférico. Tá? Bom dia para vocês também, meninos. Foi um prazer começar meu dia com vocês. Tá? Até, então, nossa próxima terça-feira. Beijinho para vocês. Tchau, tchau.